Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. Há 84 anos apoiando a indústria mineira. O desempenho dos atletas em quadras, piscinas, pistas e campos requer aptidões físicas, treino e técnica. Mas aliado a tudo isso temos a nossa tão falada tecnologia no esporte. E os avanços tecnológicos ajudam os jogadores a superarem seus limites, os treinadores a medirem e planejarem os resultados e aos espectadores, você e eu, a acompanhar milimetricamente os dados que são todinhos computados. Hoje, no Big Ideia, a gente vai falar de medicina no esporte aliada à tecnologia. Tem tudo a ver. Meu nome é Renato Silva, sou professor de Educação Física desde 2005, estou na Academia Bodytech Fórmula desde 2006, sou professor de Running Class desde 2007, triatleta amador, já participei de algumas provas de Ironman e maratonas. Então, com certeza a tecnologia veio acrescentar demais e facilitar o nosso crescimento, né? Hoje em dia conseguimos um melhor resultado, um melhor monitoramento dos alunos e com certeza melhores resultados. O aparato tecnológico para a evolução dos atletas ou para o trabalho no Minas, ele tem um impacto determinista no resultado dos atletas, não só na performance, quanto na prevenção de lesão, na saúde dos atletas. Aqui no Minas a gente tem uma filosofia de trabalho que ela preza muito, que a gente chama do know-how sobre a capacidade física ou o que quer ser medido, preceder ao uso ou aquisição da tecnologia. Antigamente, para fazer um simples teste de análise de marcha ou tempo de contato com o solo, era necessário ir em clínicas muito especializadas. Hoje em dia, com pequenos relógios ou até mesmo softwares pela internet, conseguimos ótimos resultados. A realidade do esporte atual é estar com a tecnologia na palma da mão e também no pulso, né? Que são os relógios de monitoramento de atividade física. A principal transformação do esporte com o mundo, com a tecnologia, é essa facilidade para acompanhar e medir o desempenho e a evolução de cada treino, de como que foi o desempenho numa prova, né? Antes havia uma grande dificuldade de medir. A medição era muito superficial. Hoje você consegue apurar a velocidade desenvolvida, a caloria, a frequência cardíaca, um conjunto de variáveis que até pouco tempo eram imagináveis de serem monitoradas em tempo real. Os atletas do Minas, eles recebem toda uma preparação, né? Um processo de monitoramento envolve não só a disponibilidade do atleta, quanto a cultura do atleta em ser monitorado, né? Ele é imprescindível que ele realmente entenda que aquele monitoramento, aqueles dados têm que fazer sentido para a sua vida cotidiana, não só no rendimento, mas também na sua prevenção de lesão e na longevidade no esporte, né? Então a gente tem uma preocupação grande aqui no Minas de cada passo que vai ser dado numa tecnologia ou num processo de monitoramento, atrelar isso a um aumento da cultura ou do conhecimento dos atletas, porque eles são a parte fundamental. Tem testes, tem situações que, se eles não derem realmente 100% deles, a informação fica poluída, como consequência um diagnóstico impreciso e o desfecho disso ou o uso disso passa a ser até inócuo, né, sem resultado. Essa tecnologia ela aumentou muito com o investimento nos atletas. Então, os clubes que mais investem hoje são os que mais previnem. Então, realmente, na Europa, principalmente na Espanha, você tem dentro do Barcelona, do Real Madrid, do Atlético de Madrid,
uma estrutura de prevenção realmente fantástica. É um processo dinâmico, cada dia uma nova realidade, então o importante é que realmente trazer coisas novas, né? Cada esporte aqui no Minas tem a sua tecnologia direcionada e apropriada a ele, né? É bem natural pensarmos assim, e a nossa grande dificuldade e busca contínua é ter uma melhor relação de tecnologia ou testes associado ao dia a dia do atleta, né? O Minas, ele tem uma coordenação, que é um departamento tecnológico, chamado Coordenação da Integração das Ciências do Esporte. É um departamento que ele atua exclusivamente para fazer essa ligação e essa interação do que tem de aspecto científico, tanto usado pelo Minas quanto de prospecção do Minas, para ser usado nas diversas modalidades, nas diversas instâncias. Então a gente tem biomecânico, a gente tem fisiologista, tem um especialista em comportamento motor, tem uma pessoa que lida diretamente com os dados, um bioestatístico. Então isso, atrelado ao conhecimento técnico-tático das modalidades, fornece para nós assim, o que a gente entende ser a melhor condição para monitorar e conduzir os atletas de alto rendimento, que no Minas são mais de 1.000 atletas. Atualmente, utilizo softwares de marcadores de potência no ciclismo, como o Zwift ou o Maya Training, que facilmente consigo fazer testes de FTP, que seria a marca de potência para um treinamento de ciclismo. Antigamente, tinham que seguir vários protocolos e em universidades, por exemplo, para a gente conseguir monitorar isso. A tecnologia hoje em dia está disponível para todos, apesar dos valores ainda não serem totalmente acessíveis. Quando você estava à frente da seleção de vôlei, também era assim? Tinha muita qualidade em aspecto de tecnologia na medicina ou já evoluiu muito de lá para cá? Evoluiu muito. Porque o que acontece é o seguinte, o atleta de voleibol, a lesão que ele tem é completamente diferente do atleta de futebol. Eu falo que no vôlei a gente faz manutenção de lesão. Os atletas, eles treinam mais, eles têm mais lesões crônicas, ou seja, eles têm mais sintomas, eles sentem muito mais dor, entre aspas, do que o atleta de futebol. Não sabia. Muito mais. A lesão aguda é porque não é um esporte de contato, então raramente o atleta de voleibol tem lesões como tem o nosso atleta de futebol. Mas ao mesmo tempo, exatamente por ter que conviver com a lesão, é essa filosofia que eu trouxe para cá. Então, um exemplo clássico que nós temos aqui no nosso grupo é o Judivan e o Dedé. O que aconteceu com esses atletas? Não houve um milagre, né? Assim, realmente houve uma mudança de entendimento da lesão dos mesmos e principalmente essa conscientização deles, que as lesões que eles adquiriram, eles têm que conviver com elas, mas não necessariamente sentir dor ou se limitar por elas, tentar criar uma nova adaptação. Então, em cima desse pensamento, eles absorveram essa ideia e, junto com a preparação física, com a parte do coaching, com a fisioterapia, nós mudamos a maneira deles voltarem à prática do esporte. Sobre o aspecto tecnológico, o Minas hoje ele é muito bem equipado para o diagnóstico e acompanhamento desses atletas, né? A gente tem hoje aqui um equipamento isocinético, nós temos uma parceria em que atletas de ponta nós conseguimos fazer a mensuração da composição corporal através do DEXA, que é uma máquina que faz um scanner de corpo inteiro. Ela inicialmente era usada para densitometria óssea, hoje nós usamos aqui no Minas também para acompanhar a composição corporal de alguns atletas. Associado a isso, tem métodos bioquímicos, dosagens de substâncias da área da bioquímica que nos permite também acompanhar a evolução e o acúmulo de carga desses atletas. Então, isso associado também a medidas de força através de células que mensuram com grande acurácia esse poder. A biomecânica lida também com equipamentos específicos, por exemplo, na área da natação, equipamentos que medem a qualidade e o nível de força que um atleta faz durante o seu nado, especificamente no local dele de prova.
Então as informações, se elas não tiverem uma transferência muito positiva, uma utilidade muito grande na vida, no treino do atleta, ela acaba que perde um pouco o sentido. Então, tanto na escolha dos testes e tecnologias, quanto na definição de um protocolo customizado para cada modalidade, a gente investe uma boa parte do nosso tempo tentando ao máximo ser assertivo nisso. E com o objetivo final de fornecer para o atleta os melhores diagnósticos, as melhores ações a serem desenvolvidas em função desses resultados que são coletados ao longo de toda a temporada. Hoje em dia a tecnologia está muito acessível a todos nós, né? Então, todo tipo de pessoa, em qualquer lugar do mundo, tem acesso às mesmas coisas. O que ainda faz muita diferença no nosso dia a dia são os profissionais que comandam os aparelhos, né? Que aí sim, realmente são pessoas mais qualificadas, a gente busca sempre estar próximo ao máximo de tecnologia possível. Hoje eu trouxe a ideia de controle real da lesão, ou seja, nós utilizamos métodos de imagem para acompanhar a cicatrização da lesão do atleta. E com isso o fisioterapeuta fica mais tranquilo, a preparação física mais tranquila e o próprio atleta, que ele vê que a lesão não é só clinicamente que ele está melhorando, ou seja, ele não está só sentindo menos dor, ele está vendo, a lesão está cicatrizando. É fácil, inclusive, para ele, leigo na medicina, entender o que está acontecendo. Exato, porque as imagens, elas falam muito, né? Então ele vê a imagem da lesão e depois vê a imagem desaparecendo. Então isso dá uma confiança muito grande. E eu tenho percebido isso aqui em pouco tempo, que dentro da cabeça do atleta, isso é muito importante. A gente atende muito as assessorias de treinamento esportivo. Qual que é o papel da assessoria de treinamento esportivo? Imagine que você nunca praticou uma atividade, tá? Você busca uma assessoria de treinamento esportivo que ela vai te auxiliar, vai fazer uma avaliação e vai prescrever um conjunto de treinamentos alinhado com o seu perfil, vai ver o seu histórico. Se você já fez alguma atividade, ele vai considerar isso. Se você nunca fez uma atividade, vai ter toda a preocupação de inserir, preparando para que você consiga praticar com qualidade, com segurança e que possa superar seus desafios, como, por exemplo, praticar de uma prova, uma corrida de 5 km, 10 km e até mesmo uma meia maratona ou uma maratona. Apesar de ser um serviço que envolva tanta tecnologia, tantos profissionais, a gente avalia que é um serviço que é aplicado com um valor competitivo, tá? Ele não é caro, é um valor acessível. Para ingressar as equipes do clube, é interessante diferenciar nas categorias de base e categorias de ponta. As categorias de base, eles têm 3 portas de entradas, vamos assim dizer. Tem uma grande porta, que é um processo seletivo que ocorre no segundo semestre, normalmente em novembro, em que mais de 3.000 jovens e adolescentes aí, se inscrevem para concorrer a uma aprovação nas equipes de base. A segunda porta são nas competições que o Minas disputa, então o Minas disputa vários torneios, várias competições e ali os talentos, as pessoas de potencial podem ser identificadas. E a gente também tem uma rede de relacionamentos com pessoas do esporte, das modalidades, relativamente extensa e frequentemente a gente recebe o pleito de um talento ou de um atleta que ainda não foi em nenhuma dessas 2 portas, né? Ele pôde estar e ele é submetido aos testes de entrada. A gente hoje tem uma matriz de desempenho, então tem uma matriz de desempenho físico com os testes que são feitos na base. Então, um dos primeiros processos que os potenciais atletas do Minas são submetidos é uma comparação com essa matriz. Ela não é, obviamente, né, trazendo o esporte para essa exatidão exclusiva, mas é um primeiro ponto. Então, ela já dá um sinal dos aspectos físicos e motores dessas pessoas, como eles estão em relação aos atletas que aqui já passaram e que aqui estão. A ponta já é um processo um pouco mais complexo,
porque tanto a quantidade de testes quanto a frequência dos testes, ela é bem maior. Então a ponta, ela recebe não só esse acompanhamento do desempenho, como um monitoramento diário. São algumas variáveis são monitoradas e ao longo da semana nós temos um verdadeiro painel que vai caracterizando o que a gente chama de acúmulo da carga de treinamento, né? A carga pode ser a mesma, mas ela tem um impacto diferente em cada atleta. Então isso que o processo de monitoramento tenta nos fornecer e nos auxiliar. Esse trabalho conjunto, o atleta se sente muito mais confortável. Quando eu chego para ele e falo assim, olha, você vai para o campo. Ele sabe, pô, eu estou preparado, o Sérgio está falando que eu posso ir para o campo, então eu vou para o campo. Então isso é importante, muito importante. E para mim foi um desafio muito grande, exatamente porque eu sou mais novo dentro do departamento, então passar de tempo aqui cronológico, né, de clube. Então passar esse pensamento para os atletas era o meu maior medo. Mas eu vejo hoje que eles entenderam a importância disso e mais do que isso, eles transmitem informação. Então diante de qualquer queixa, eles sabem que é importante chegar a mim. Eu vou valorizar a queixa dele. Tanto é que uma das últimas coisas que eu utilizo é o uso de medicamento. Medicamento, eu falo que eu sou um ortopedista que não gosta de anti-inflamatório. Meu Deus! Eu uso muito pouco. É mesmo? Porque na verdade o anti-inflamatório não é uma substância, entre aspas, muito biológica. Porque pensa bem, uma lesão muscular, né? Uma lesão muscular, para ocorrer uma cicatrização, você tem que ter uma inflamação. Tem que inflamar, o tecido tem que inflamar, tem que ir células, sangue. Então aquilo é importante para cicatrizar. E o que o remédio faz? É o anti-inflamatório. Então se você usa uma medicação dessa no momento errado, você vai atrapalhar a cicatrização do atleta. Sem dúvida, os atletas de hoje eles têm um suporte muito maior tecnológico. Então conseguimos monitorar muito melhor o seu dia a dia e uma prevenção de lesões e até uma alta exigência no treinamento fica mais fácil. Eu faço parte do grupo Bodytech Fórmula. São mais de 100 academias espalhadas por todo o Brasil. São academias que estão disponíveis para todos os públicos, desde família, crianças, adultos e até quem procura performance no esporte. Os profissionais que estão por trás, principalmente o profissional da educação física, que ele é responsável pela prescrição e pela avaliação dos atletas, nutricionistas, né, médicos do esporte e principalmente os atletas. A tecnologia e a medicina estão sempre juntas? Sempre, sempre. E principalmente hoje o raciocínio biológico. Porque a gente sabe que é importante você ter essa consciência da anatomia da pessoa e quão é importante você ser mais fisiológico. Porque, querendo ou não, hoje os controles de doping, eles são muito rigorosos, cada vez mais rigorosos. Então você não pode ficar burlando esse processo. Então a gente precisa cada vez mais usar menos medicamentos e mais o próprio organismo. E nisso realmente a Europa está muito à frente da gente. Nós temos alguns entraves por conta de leis brasileiras, e que eu espero que em breve sejam quebradas, mas que quando isso acontecer, realmente vai dar um passo a mais nessa revolução de tratamento de lesões. Sem dúvida, o maior beneficiado com o aparato tecnológico e o know-how de toda a equipe é e tem que ser o atleta. O atleta, a gente costuma falar que tudo está aqui por causa do atleta, né? Se nenhum de nós não estivéssemos aqui, o atleta estaria. O contrário nunca será verdadeiro, né? Sem o atleta aqui, nenhum de nós justificaria a sua presença aqui. Então, sem dúvida nenhuma, todos os esforços financeiros, de discussões e entendimentos em relação à tecnologia no sentido de know-how, tem que ser voltado para o atleta, tanto no seu desempenho, quanto na sua longevidade e na sua prevenção de lesão, que tem uma relação direta com o desempenho, né? Ele participa mais dos treinos, a probabilidade dele ser um atleta melhor, ela é muito real. Galera, a interação entre homem e máquina parece estar só no começo e é muito fascinante, né?
Se você é atleta de final de semana ou se é um atleta profissional, aproveite o melhor disso tudo, sabendo que a parte mais importante continua sendo nós. Um beijo e até semana que vem com muito mais inovação e tecnologia para você. Big Ideia. Oferecimento Sistema FIENG. Há 84 anos apoiando a indústria mineira.